Então, vamos orar primeiro. Pai, te damos graças pelo teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, Pai. E a verdade, Pai. A verdade, o Senhor Jesus é a verdade. E onde está a verdade agora que ele foi assunto aos céus, subiu aos céus, ressuscitou depois do terceiro dia de ter sido morto pelos nossos pecados? Ninguém o pegou. Ninguém lhe armou uma cilada e foi mais esperto que ele. O nosso Senhor Jesus Cristo deu voluntariamente a sua vida em favor de nós e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por mais de 500 testemunhas. O seu túmulo até hoje está vazio, não há ossos, não há vestígios de corpo, não há nada, porque ele é o Rei, é o Senhor, é Deus que já existia e habitou entre nós, vivendo entre nós. Pai, muito obrigado pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina todas as coisas. Que o teu Espírito nos ajude a aprender de ti, Pai. Te damos graça pelo Espírito nos dado para que não estejamos só aqui neste mundo mal, Pai. E ele deixou aqui um corpo também, que é a tua igreja, Senhor. E este corpo é o testemunho da verdade. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, irmão. A igreja, ela é o testemunho da verdade. Dado nos últimos dias da humanidade, esse testemunho ele vai perdendo a sua, não é intensidade, a sua quantidade, né? Então, quanto mais aproxima-se a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais difícil fica a percepção da verdade. E nós, os membros do corpo de Cristo, somos testemunho dessa verdade. Nós falamos sobre Romanos capítulo 7, 22. Podemos abrir lá, né? Agora. E vamos entender um pouquinho sobre o testemunho da verdade através do auxílio do Espírito Santo. Então, eu nem lembrava até ontem à noite, né? Ou à tarde, não lembro, mas ontem o Senhor me fez lembrar. E então nós vamos hoje falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, que é um assunto pouco compreendido hoje na cristandade, que é de onde vem a verdade. A verdade vem da cristandade. Em João, capítulo de número 4, o Senhor Jesus Cristo diz à mulher samaritana: a verdade vem dos judeus. Mas o Senhor Jesus também disse para os judeus: vocês invalidam a verdade, ou a lei de Deus, que é a verdade, pelas vossas tradições. Então a verdade vinha dos judeus. Quando a mulher samaritana perguntou: uns dizem que devemos adorar aqui no Monte Sersim, outros dizem que a verdadeira adoração é em Jerusalém. Hoje existe essa mesma pergunta, irmãos, no coração de muitos de nós, de muitas pessoas piedosas, com ou sem o Espírito Santo. Sim, também sem o Espírito Santo. Tem muitas pessoas piedosas que fazem essa pergunta: cadê a verdade? Qual é a verdade? Onde está Deus? Onde eu vou buscar Deus? Onde se adora Deus? E a mulher samaritana fez essa pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu: não será mais aqui nem acolá, mas em espírito e verdade. Hoje a verdade vem dos cristãos. Por quê, irmãos? Porque são os cristãos que anunciam o Messias. E o Messias disse: eu sou a verdade. Mas essa verdade muitas das vezes fica invalidada pelas tradições cristãs, como ela era invalidada pelas tradições judaicas. Ela vinha dos judeus, porque eram os judeus que anunciavam o Messias. Então a verdade vinha dos judeus. Hoje ela vem dos cristãos. Vocês conseguem compreender até aí, irmãos? Até aí tá tudo. Qualquer questionamento, dúvida, ponderação, acréscimo, os irmãos podem falar, acrescentar, e eu paro para então ouvir. Hoje a verdade ela vai sendo cada vez mais invalidada. Por exemplo, se você na medicina, né, nos é ensinado que se você for comer salada, você vai ter as vitaminas, nutrientes, minerais, né, muito encontrado em saladas, que o teu corpo precisa.
Mas se você tomar refrigerante com a salada, o refrigerante vai anular o efeito da salada. Então, o corpo vai expelir aqueles nutrientes pelas fezes. O corpo não vai conseguir absorver aqueles nutrientes. Você ingeriu aqueles nutrientes. Então, o cristianismo anuncia o Senhor Jesus. As pessoas ingerem do Senhor Jesus. Mas corta-se o efeito pelas tradições acrescentadas. Então, hoje a verdade vem dos cristãos, irmãos. E muitos estão perguntando como adorar o Senhor, onde adorar, por que eu volto ao pecado, por que eu não consigo guardar os mandamentos. Há muitas perguntas, muitas perguntas. Então, hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo que nos ajudará e nos conduzirá ao crescimento no Senhor Jesus. Nós, os salvos, e aqueles que não são salvos, mas têm o temor de Deus e serão salvos, porque Deus conhece já os que serão salvos. Bom, Romanos, né, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Verso 22. Se não me falha a memória. É isso ou não? Desculpa, irmãos. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Irmãos, nós vimos domingo passado, quem é esse homem interior do capítulo 22, do verso 22? Pois tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. E é comum, é consenso na unidade cristã, nas suas variadas divisões, que esse homem interior é o novo nascimento, de João 3,3, importa-vos nascer de novo. Mas nós percebemos, domingo passado, eu vou colocar o vídeo nos comentários aí para os irmãos que vão assistir esse vídeo, que não faz muito sentido. O apóstolo Paulo, ele está falando para os judeus em Roma que criam na lei, porque isso é facilmente constatado em Romanos capítulo 1 e 2, onde ele fala, vós que guardais a lei, diz que não deve furtar e furta. E ele está dizendo que era impossível guardar a lei, embora o homem tivesse vontade, o homem interior, que é o espírito do homem. Nada a ver com o homem nascido de novo ainda, com o Espírito Santo. E nós vamos dar continuidade, então, referente à operação do Espírito Santo. E eu quero trazer um fundamento aqui, que o cristão ele deve se basear nos fundamentos dos apóstolos, Atos capítulo 2, verso 42, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, e eles iam guardando a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina fundamental do nosso Senhor Jesus Cristo, dado pelos apóstolos, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que retroativamente falando, muitos dos nossos irmãos tiveram no passado baseados na lei, porque não tinham ainda o Espírito Santo habitando neles. Então o Senhor Jesus é a pedra fundamental, é o fundamento da fé cristã. Então esse fundamento, independente, irmãos, de alguma dificuldade de interpretação das Escrituras, ele é maior do que a nossa compreensão. Veja bem, irmãos, o fundamento da fé cristã, que é o Senhor Jesus, ele é maior do que a nossa compreensão. E isso é muito importante nós notarmos, porque se a pessoa estiver bem firmada no Senhor Jesus Cristo, crendo nele, mesmo que a compreensão dela não seja igual de outro irmão, em assuntos mais difíceis, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz o nosso amado irmão Pedro, assuntos que nosso irmão Paulo traz, segundo a revelação que Deus lhe deu, de difícil interpretação, que alguns distorcem para a sua própria perdição. Então, há assuntos mais difíceis de serem interpretados. E os irmãos vão entender diferente. Isso não rompe a unidade é o Senhor Jesus. Quando o apóstolo Pedro está no barco, e eles veem o Senhor Jesus, eles acham que é o fantasma,
e o Senhor Jesus disse que era ele, então Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir sobre as águas. E Jesus diz, vem. Pedro creu e foi, mas Pedro começou a afundar. Mesmo ele afundando, mesmo ele não tendo fé, porque o texto diz que ele olhou para as evidências ao seu lado, o vento, a onda batendo nele, e então seus sentidos foram maior do que a sua fé no que lhe iria acontecer, que é morrer, e não propriamente na pessoa do Senhor Jesus, ele começou a afundar. E diz o texto que o Senhor Jesus estendeu a mão e o trouxe para fora das águas e o salvou. Então, nem sempre a nossa fé será suficiente para nos livrar de um problema, para nos deixar sãos em alguma doutrina, como diz Romanos capítulo 14. Mas ainda assim, o fundamento é maior, irmãos, que a nossa compreensão exata das coisas, que é o Senhor Jesus Cristo, que é poderoso para nos salvar. Então, mesmo que às vezes a pessoa não compreenda completamente aqui, e não estou me colocando como o que compreende corretamente, alguns pontos difíceis, se ela está no fundamento, o Senhor garante a sua salvação. Glória a Deus por isso, irmãos. Bom, então hoje nós vamos falar do Espírito Santo habitando em nós. E do nosso espírito em nós, que a palavra diz que nós estávamos mortos, em Efésios capítulo 2. Só que a palavra diz, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Como que o morto pode pecar? Então, muitas das vezes, a Bíblia não está falando literalmente, mas usando uma figura de linguagem, um conceito. Então, o espírito do homem nunca morre, irmãos. No sentido de não sentir, de não entender, de não existir. O fim da vida do homem não existe. A partir do momento que o homem nasce, ele é eterno. Então, o que a Bíblia literalmente fala de morte? Literalmente, a Bíblia fala de morte, a separação de Deus. Mas o homem continua. Quando o Senhor Deus disse para Adão, se dessa árvore comer, certamente morrereis. Quando Adão comeu daquela árvore, literalmente ele morreu? Nós sabemos que não, porque ele teve filhos. Como é que o morto vai ter filhos? A morte é a separação de Deus, porque Deus é a vida. Então a morte é a separação de Deus, porque Deus é a vida. Então as pessoas que morrerem, elas continuarão vivas. Não mortas. Mas essa vida é separada de Deus no lago de fogo e enxofre. A eternidade sem Deus. Um sofrimento eterno. Que começa aqui. O sofrimento começa aqui. E continua eternamente. Assim como o reino de Deus e a vida eterna começa aqui e continua eternamente. Então, temos que tomar esse cuidado. Lembrando que as nossas enfermidades de fé não nos tiram do fundamento, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei anteriormente, acho que ficou claro a todos essa questão. Bom, então nós vimos domingo passado esse assunto. Ele está gravado, né? E vai ficar nos comentários. Podendo algum irmão contrapor depois e a gente rever de novo, se precisar. Porque a verdade é o fundamento. Então a gente pode ter compreensões diferentes. O Espírito de Deus vai nos ajustando. E eu quero chegar, entendendo que é pelo Espírito, nesses ajustes, que é muito importante. E estes ajustes do Espírito Santo, irmãos, é o testemunho da verdade aqui na Terra. Mas Satanás também criou um testemunho dele, que é a falsa igreja. Que é o falso Cristo. O anticristo vai vir, o falso Cristo vai vir. Mas ele já está entre nós, diz lá em João. Só que o assunto não é anticristo, é Espírito Santo. Só cada vez mais as pessoas vão crendo no falso Cristo. Por isso que Deus quer deixar um testemunho. Quer deixar, deixou, está deixando e deixará até a vinda de Jesus. Físico. Físico, irmãos. Testemunho físico. Palpável. Que é o seu corpo, que é a sua igreja. Agora, esse mesmo livro de Romanos aqui, no capítulo 1 e 2, vai dizer que Deus os entregou ao espírito do engano, ao espírito do anticristo, da falsa igreja.
da falsa verdade, para que creiam nele, por não se importarem com a verdade. Quem quer realmente a verdade, vai ser guiado pelo Espírito a ela, irmãos. E ela está expressa fisicamente em um corpo, que é o corpo de Cristo. Então eu vou trazendo aqui as minhas pontuações, entendendo do Senhor, o Espírito trazendo um acréscimo, um decréscimo, os irmãos ficam à vontade. Agora eu quero ir para João, capítulo 14. O Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos, né? Escritos, temos mais, mas canonizados dentro das escrituras da Bíblia são 4. Bom, irmãos, veja, nós temos muitos ensinamentos na cristandade. Lembrando que a verdade vem dos cristãos, irmãos. Então nós temos que ter um respeito e um temor para falarmos da nossa casa, né? Porque o apóstolo Paulo lá em Timóteo vai falar que todos estão inseridos dentro da grande casa, irmãos, que é a cristandade professa. Então temos que ter um cuidado para não, abre aspas aqui, jogar fogo no parquinho, né? Cuidarmos para não falarmos na carne, criarmos contendas e assuntos vãos sobre o cristianismo. Mas dentro do cristianismo, nós vamos ter muitas mentiras, heresias, muitos acréscimos que anulam a verdade e não expressam fisicamente o corpo de Cristo, que é a verdade, a qual ele deixou. Bom, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele sempre esteve na obra de Deus a partir do momento que o tempo foi criado, porque Deus é eterno. E quando Deus criou o tempo, para do tempo criar o homem e criar uma noiva para o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo sempre esteve. Então ele não veio lá em Atos capítulo 2, como nos é ensinado, né? Lá nós temos uma forma do Espírito Santo se apresentar ao homem, através da igreja, habitando no homem, mas ele sempre esteve aqui, na terra. Bom, esse velho homem, ou velha natureza, ou o homem em si, irmãos, porque são conceitos, a gente tem que entender que isso é conceitos, né? A literalidade é que quando nós nascemos com espírito, corpo e alma. E esse espírito, ele está morto no sentido da lei de Deus, de obedecer à lei de Deus, mas não de conhecê-la e desejá-la. Como muitos judeus, antes do novo nascimento, João 3,3, até porque nem havia, né? Importa-vos nascer de novo. Nós vamos ver aqui, né? Cornélio estava, Atos capítulo 10, os irmãos que estão assistindo pelo vídeo, os irmãos que estão assistindo aí podem ler depois, né? Atos capítulo 8. Os irmãos estavam lendo as escrituras e no seu homem interior, que estava morto para uma obediência, como Deus realmente quer dessas escrituras, embora possam guardar muitas coisas dela, eles a desejavam, que é o homem interior que nós vimos em Romanos capítulo 7. Esse espírito, irmãos, ele está morto, separado de Deus por causa do pecado original lá de Adão, o qual nós já nascemos. Isso não quer dizer que o homem não vai desejar a Deus. Então vamos ver João capítulo 14. João, capítulo número 14. Verso 15. João 14, 15. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos. Veja, o Senhor Jesus está falando para os discípulos que negaram ele, que fugiram. Isso é futuro, irmãos, vai acontecer. A fuga, a negação, todos vão abandoná-lo. Mas ele está dando um mandamento para eles antes
deles receberem o Espírito Santo? Antes. E muitos homens do passado guardaram os mandamentos de Deus. Quando nós lemos sobre o nascimento de João Batista, a Bíblia vai dizer que o pai de João Batista, Zacarias, e tantos outros personagens, estou citando esse agora, e a mãe de João Batista, eles eram irrepreensíveis na guarda da lei. Irrepreensíveis. O apóstolo Paulo vai dizer que era irrepreensível na guarda da lei, antes do novo nascimento. Então veja o que as escrituras estão nos dizendo. Agora veja o mandamento. Se vós me amais, guardarei os meus mandamentos. Agora lemos o verso 16. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará um consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Veja, primeiro eu recebo o Consolador, ou primeiro eu amo a Deus e guardo seus mandamentos? O texto está dizendo, se vós me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Então nós temos um pré-requisito para receber o Espírito Santo, ou o outro Consolador, que eu acredito que não há dúvidas que esse outro Consolador é o Espírito Santo. Mas eu não vou destrinchar tudo agora, que eu vou trazer uma introdução aqui dentro do que eu entendo ter recebido compreensão, e nos domingos seguintes, querendo o Senhor, nós damos continuidade a esse assunto muito importante e oculto da cristandade, oculto, que é a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é tratado como hoje, irmãos? Não como uma unidade com Deus e uma pessoa junto com Deus que atua aqui na Terra hoje, mas como um poder místico que nos dá coisas. E não é isso, irmãos. Então ele é tratado como um poder místico que nos dá coisas. Efésios 4, 29 vai dizer o seguinte: não entristeça o Espírito Santo. Ele tem sentimentos, é uma pessoa. Efésios 4, 29. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Agora é verbo passado, tá certo? Verbo passado? Ou verbo presente? Agora presente, né? Agora presente. Verbo presente. Ele está em nós, não é verbo futuro como aqui. Vos enviarei outro, né? Agora ele está em nós e habita em nós. Lá em Efésios 4, 29. Não entristeça, ele tem sentimento, ele se entristece. O Espírito Santo de Deus que em vós habita. Já aconteceu. Aqui vai acontecer, irmãos. Então, João 15, se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Exemplo dos pais de João Batista, eram repreensivos na lei. Cornélio, Atos 10, Atos 8, o eunuco, e a gente pode destrinchar em vários outros exemplos aqui, de homens que guardaram os mandamentos de Deus dentro da sua capacidade natural, sem ter o Espírito Santo. Agora, dado a esse guardar dos mandamentos, do homem conhecer a lei de Deus, que nós vimos no vídeo passado, esse homem interior, e desejar a lei de Deus, ele desejar a lei de Deus, Deus vai encaminhá-lo a quê? Atos 8 e Atos 10. Deus não pôde falar com Cornélio, pessoalmente. Por causa da divisão, embora o espírito dele desejasse a Deus, porque conheceu a lei de Deus, que hoje, irmãos, vem dos cristãos, lamentavelmente a forma que ela vem, né? Mas isso é outro assunto agora. Mas mesmo Cornélio desejando a lei de Deus e guardando a lei de Deus dentro da sua capacidade, Deus não pôde falar com Cornélio. Por quê, irmãos? Porque nós só temos acesso ao Pai através do Filho. E o Cornélio não tinha o Filho. Então, ele não poderia falar diretamente com Deus. Então, Deus manda um anjo para falar com Cornélio. Por quê, irmãos? Preste atenção. Porque Deus vai nos conduzir, os que não são salvos, através do cristianismo, de qual vem a lei de Deus, que outrora vinha dos judeus,
Romanos 1 e 2 fala da lei de Deus. Então Deus vai nos conduzir ao Senhor Jesus Cristo. Vai conduzir os homens que no seu espírito desejar guardar a lei de Deus. E ele vai conduzi-lo até o Filho. E o Filho, com o seu sangue, é o acesso ao Pai. E tendo acesso ao Pai, nós vamos receber o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo já estava aqui, irmãos. Eu não vou poder trazer esse assunto do Espírito Santo estar sempre na terra hoje, né? Mas nós vamos ver isso nos próximos domingos, Deus querendo, né? Mas o Espírito Santo já estava atuando aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, e nós vamos entender isso de ser um, porque o unicismo tenta estragar isso, né? Mas nós vamos ver aqui claramente nas Escrituras, eles sempre trabalharam juntos. Lá no início da criação, o Pai fala, façamos, ele está falando no plural, ele está falando com o seu Filho, ele está falando com o Espírito Santo, o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. Então, primeiro, o homem deseja guardar a lei de Deus. Aí o Senhor Jesus fala em João 16, eu orarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Então, sim, irmãos, muitas pessoas são piedosas, não têm o novo nascimento, mas conheceram a lei de Deus através do cristianismo ou do judaísmo ainda lá em Israel, ou em sinagogas judaicas aqui no Brasil, que existe, né? Principalmente no Nordeste, tem bastante. E essas pessoas buscam o Deus verdadeiro, irmãos. Elas querem conhecer o Deus verdadeiro. O próprio Deus se encarregará de enviá-las ao Senhor. Chegando ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus rogará ao Pai para que elas recebam o Consolador. E nós vamos destrinchar mais, né? Vamos ler o verso, nós estamos no 14, 15, né? Vamos ler o 21. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja, a manifestação é depois. É verbo futuro aqui. É depois. Então vamos ler de novo. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será, depois, veja, depois, será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ler o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E iremos, olha só, iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Como é que tá na tua aí? Iremos, mas é a mesma coisa, né? Não, mas é não. Pode ser, não tem. Então, viremos ou iremos, ambos estão no verbo futuro, né? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Então, irmãos, o Espírito, ele está atuando no homem desde o início da criação. Desde lá que o mundo é mundo, o Espírito está atuando na criação de Deus para salvar o homem. E esse desejo de se achegar a Deus, ele já vem no homem antes mesmo do homem receber o Espírito Santo e o Senhor fazer morada nele. Então esse velho homem que o deseja não pode cumprir na sua totalidade. Como diz Romanos capítulo 7, verso de número 21 e 22. O bem que desejo fazer, não acabo fazendo. E o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Vamos ver João capítulo de número 17. João 17.
verso de número 21. João 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmãos, nós vamos pontuar essa glória aqui, que o Senhor Jesus está falando, irmãos. Porque essa glória, irmãos, ela é progressiva, assim como o encontro do homem com Deus e o viver do homem com Deus é progressivo. E a manifestação de Deus ao homem, historicamente falando agora, a criação, porque nós temos a manifestação individual ao homem, que ela é progressiva também, até nós termos recebido o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Antes, irmãos, antes da pessoa nascer de novo, veja bem, quero que os irmãos prestem atenção nisso, podem pontuar se quiserem. Antes do homem nascer de novo e morrer o velho homem, matar o velho homem, né? Ou a carne, vai variar de conceito, ele primeiro, obrigatoriamente, teve um desejo por Deus e pela lei de Deus. Então ele rezava para aquela estátua de Jesus. Ele não cria em outros deuses. Ele questionava consigo mesmo: eu sei que o Senhor existe, onde o Senhor está. Ele primeiro recebe do Espírito que sempre opera na terra, antes mesmo do Espírito morar nele. Ele recebe um desejo de Deus, antes mesmo do novo nascimento. E ele é capaz de guardar a lei de Deus, como nós vimos exemplos, porque os homens vão dar testemunho de Cornélio da seguinte forma, quando ele chega até Pedro. Cornélio nos mandou até aqui e ele é um homem justo, temente a Deus. Então, eles vão dar testemunho do temor que Cornélio tinha. Então, há um temor no homem, colocado no homem, antes mesmo desse homem, desse ser humano, na sua individualidade, se chegar a Deus, Deus já coloca um temor nele. E esse temor vai levando o homem a buscar Deus. Nós vamos ler nas Escrituras que Deus que começa a boa obra, ele é capaz de terminá-la. Então é progressivo. Para chegar aonde, irmãos? Aonde Deus quer chegar? Individualmente falando, cada um de nós, irmãos. Vamos ler de novo aqui o verso 21 que nós lemos, ou só o 22? 21, né? Para que todos sejam um. Então nós vamos ponderar, sejam um, todos, né? E glória. Para que todos sejam um com o Pai, como tu, para que todos sejam um como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, Deus, ele deixou várias formas da sua expressão. Nós vamos ler no livro de Romanos que a natureza testifica de um Criador. Então, a natureza é uma forma de Deus expressar. E essa forma pode colocar um temor no homem e esse temor levar o homem a buscar a Deus. Buscar a lei de Deus, conhecer a Deus. Então, existem várias formas de Deus se expressar em nós. Mas a plenitude da expressão de Deus, de nós vermos com os olhos físicos a Deus, veja, irmãos, no passado, Deus ele se manifestava ao povo judeu, que era o detentor da lei. Lembra que no início nós falamos sobre isso, né? A lei, o judeu, a presença de Deus, a verdade de Deus vinha dos judeus. Só que como Deus se manifestava a esse povo? De fora para dentro. O maná que caía do céu, a sarça ardente, era pelos sentidos. Então, Deus usava os elementos terrenos para alcançar o espírito e a alma do corpo, do homem, em seu corpo. Então, Deus usava os elementos terrenos. Com isso, o homem, ele tinha muitas deficiências nessa progressão de Deus. Então, Deus fazia muitas concessões para o homem, que hoje não tem mais, irmãos. Porque hoje nós temos a plenitude de Deus. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Veja, Deus permitia que o homem casava com várias mulheres. Deus permitia. Não era pecado.
Era permissão, não era a vontade real de Deus. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Deus permitia que o homem matasse. Não tinha jeito, certas coisas, o homem não ia mudar. Então, o que acontecia? Pena de morte. Então, a progressão de Deus foi se estendendo até haver na Terra, irmãos, haver aqui no planeta Terra, a perfeição do testemunho de Deus. Meu Deus, olha isso, irmãos. Olha o privilégio que nós estamos, irmãos. Nós estamos nessa época, onde a perfeição do testemunho de Deus se manifesta visivelmente ao homem pagão, obviamente, né? E Deus cria essa perfeição como? Como que Deus cria essa perfeição? Antes ele não conseguia criar essa perfeição. Deus era manifestado por fragmentos, irmãos. Outrora falavam por parábolas, disse o Senhor Jesus Cristo. Deus era manifestado por fragmentos. E o homem cria em Deus por essa fragmentação. Agora ele é manifesto plenamente, irmãos. Quando Felipe disse para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus responde, quem me vê fisicamente, aqui ó, quem me vê, vê o Pai. Toda a plenitude de Deus estava manifestada no corpo físico de Jesus. Era só olhar para Jesus, ouvi-lo, tocá-lo, e a plenitude de Deus estava ali. Hoje, irmãos, a igreja, ela é a plenitude de Deus, a verdadeira, né? O corpo verdadeiro, cada vez menos visto no mundo, cada vez menos visto. Você olha, aí onde você mora, os irmãos que estão assistindo online, né? Tirando o Ronaldo, que a gente comunha junto aqui, né? Tem comunhão junto. Não sei se diz comunha, né? Comunga. Me corrigiram aqui. Comunga junto. Mas vocês que não estão conosco aqui, então eu pergunto para os irmãos, vocês veem o testemunho de Deus hoje? Se vocês fizerem uma reflexão, corporeamente falando, vocês olham para algum irmão onde vocês moram, o irmão Bento, a irmã Maria, etc., aí, o irmão Lucas, né? Vocês veem o testemunho? Não precisam responder uma pergunta retórica, né? Vocês respondem para vocês mesmos. Mas Deus deixou esse testemunho. Se nós não estamos vendo, nós temos que orar. Senhor, por que eu não estou vendo esse testemunho? Porque Deus deixou, ele existe, ele está aqui na terra. Inicialmente manifesto no corpo físico de Jesus. Lembra que o Senhor Jesus disse, o reino de Deus já vos é chegado, está entre vós? Para os irmãos que vão assistir pela gravação, eu fiz uma cirurgia, então algumas pausas, etc., é dado a isso, né? Os irmãos que vão assistir depois pela gravação. Bom, então vamos voltar aqui ao verso de número 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó, obviamente, o mundo vai crer de fora para dentro, porque eles não têm o Espírito Santo. Hebreus, capítulo de número 8, é um livro muito complicado, irmãos, muito difícil mesmo. Então a gente deve ter cuidado sempre que a gente for falar, a gente deve ter cuidado em dizer assim, ó, creio eu, ou é o Senhor falando, porque creio eu, tudo bem, é minha interpretação particular, né? Eu penso que é assim, posso mudar conforme um dia Deus me revelar diferente. Porque realmente é um livro difícil. Mas Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10, vai dizer, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque era assim que Deus se manifestava, acrescentei. Vou abrir aqui um parênteses. Porque era assim que Deus se manifestava, fecha parênteses. Né? Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque, está escrito lá assim, como estou falando, porque todos me conhecerão, desde o menor, no sentido de conhecimento dos assuntos de Deus, conhece muito pouco, até o maior. Todos me conhecerão de forma igual, no Espírito. Por quê? Porque colocarei o meu Espírito dentro de cada um. Aí é a formação do corpo. Por que Deus forma esse corpo, que somos nós agora? Em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está perseguindo os cristãos, né?
Jesus aparece para ele e diz, por que me persegue? Mas o apóstolo Paulo não estava perseguindo Jesus diretamente, fisicamente. Mas os cristãos verdadeiros que chegaram nessa plenitude são um com Cristo. Sendo um com Cristo, o apóstolo Paulo os perseguia. Por quê? Porque o mundo via Deus neles. E quando o mundo vê Deus em nós, o mundo nos odeia. Então, vou ler de novo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti. Acabei de citar Hebreus do 8 ao 10, né? Citei no tempo futuro, e aqui ainda isso não aconteceu, mas hoje aconteceu, que foi em Atos dos Apóstolos, né? Para toda a igreja. Mas há porções que eu vou falar sobre essas porções depois. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, já creram na lei de Deus, já a conheceram, já aguardaram, já amaram ao Senhor, Tudo isso nós falamos anteriormente, né, irmãos? Então, vou ler de novo dentro desse contexto. E oro não somente por esses, mas também por aqueles que, pela tua palavra, a lei de Deus, vinha dos judeus, como nós vimos em João 4, hoje ela vem dos cristãos, hão de crer em mim, para que sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, pelo Espírito, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, pelo Espírito Santo, ele tem esse papel, entre vários outros, de nos unir ao Pai. O mesmo Espírito. Veja, agora eu volto, irmãos, ao que eu falei no início, né? O Espírito do homem nunca morre, irmãos. Isso não é literal. Nunca morre. E nem a carne. A carne só vai morrer literalmente, né? Por isso que ela não pode herdar o reino do céu. Porque se ela morresse literalmente nos seus desejos, ela entraria no reino dos céus. Porque ela morreu. O espírito não morre literalmente, porque quando Adão e Eva comeram do fruto, e eu vou deixar a carne de lado agora, ficar no assunto proposto pelo Espírito, creio eu. Quando Deus disse para Adão, se dessa árvore comer, morrerá, não morreu nem espírito, nem alma, nem corpo, irmãos. Adão continuou ali falando, se expressando, através do seu corpo, expressando seu espírito e sua alma, né? Mas são separados de Deus. Essa é a morte. Deus quer nos unir em Cristo Jesus, irmãos, para que o mundo que já busca a Deus, aqueles que vão buscar a Deus, né, possam se achegar a Ele através do testemunho. E os que não buscam a Deus também vão ver, irmãos. Aqui é uma espada de 2 gumes. Veja bem que é uma espada de 2 gumes, de 2 fios, não sei se é assim que se fala, né? Mas eles também vão conhecer, vai ser testemunhado para ele, para juízo, para condenação eterna. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Essa glória, irmãos, aqui, ela tem 2 sentidos. Literal, aonde Jesus vai reinar em seu reino, aqui na Terra, no planeta Terra, e nós vamos reinar com eles. Nós, o seu corpo, a igreja. Mas aqui não é dessa parte que ele está falando agora. Ele está falando da presença de Deus em nós aqui. Deles a tua glória é a presença de Deus, irmãos. Progressiva, né? Tudo dentro do seu tempo, na sua forma de se manifestar. Gradativamente, ela vai sendo ampliada. Até o selo do Espírito Santo na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus disse, o reino dos céus já vos é chegado. A presença de Deus já chegou na terra. Agora, irmãos, agora fisicamente. Não lá na sarça ardente, na nuvem de dia, na nuvem de noite, não. Agora, fisicamente, Deus está manifesto à terra. Isso aconteceu quando? Segundo a palavra, na plenitude dos tempos, no corpo de Jesus. Continua, desde aquele tempo, no nosso corpo. Então, essa é a glória. Sim, depois nós vamos ter a glória que Jesus orou assim, Pai, devolva a glória que eu tinha contigo. Veja, a glória que o Senhor Jesus tinha aqui na terra era a presença de Deus. Mas fisicamente ele não tinha glória, ele entrou num burrinho em Israel, ele entrou numa carruagem de rei. Mas essa glória
física, porque Deus, no corpo de Cristo, ele é espírito, alma e corpo. O Senhor Jesus voltará em corpo físico e todo olho verá. E o mundo, todos os governos desse mundo, se for na nossa era, Putin, Trump, etc., vão se dobrar os joelhos diante dele. Essa glória ainda está escondida. Mas a presença de Deus chegou ali, irmãos, na sua totalidade. Meu Deus. Mas vamos continuar aqui. Eu neles, verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Agora o resultado dessa glória, irmãos. Qual o resultado dessa glória? A presença de Deus em nós. Através do Espírito. Hebreus 8, do 8 ao 10, né? Colocarei dentro deles. De fora para dentro, agora de dentro para fora. João capítulo 4. Eu sempre confundo se é João ou Lucas, a mulher samaritana, mas é João, né? Algum irmão tem certeza aí para me confirmar? A mulher samaritana está em João 4, não Lucas, né? Uhum. É João, tá. Sempre tenho meio que certeza que é João, mas sempre fico na dúvida, Lucas ou João, mas a Dani já me confirmou. Então, João capítulo 4, nós temos a pergunta da mulher samaritana, aonde adorareis, né? E o Senhor Jesus disse que não será mais nem aqui nem acolá, mas em espírito e em verdade, irmãos. Então era no templo, o incenso, olfato, o incenso. Era tudo muito por sombra, muito difícil. Nossos sentidos adoravam a Deus, de fora para dentro. Mas Hebreus diz que o Senhor colocaria o seu espírito dentro de nós. O Senhor Jesus antecipa isso, ou fala sobre isso, né? Em João 4, não será mais nem aqui nem acolá, mas em espírito e verdade. Então não é mais um templo e uma arca da aliança e elementos externos que testificam da glória de Deus. Mas é a igreja, o corpo orgânico de Cristo. E aí fica a pergunta, nós vemos essa glória? Nós vemos a presença de Deus nas pessoas? É tão difícil no sentido comportamental como no sentido teórico, né? Porque hoje o que é ensinado na falsa igreja? Que a presença de Deus é dar o dízimo e prosperar. É conseguir um bom emprego. Deus está comigo porque eu consegui um bom emprego. Então é muito complicado. Isso vai piorar, irmãos. Vai piorar. Conforme vem a apostasia, a grande casa cresce, relatada pelo apóstolo Paulo a Timóteo, né? E escrito também nas cartas de Timóteo. Perdão, irmãos. Então, por que o Espírito Santo foi colocado dentro dos irmãos? Para que um corpo continue. Começou no Senhor Jesus, que é o cabeça desse corpo. E esse corpo físico continua até a vinda de Jesus. E intensidade é a mesma, irmãos. Só não em distância, né? Mas é a mesma. A mesma glória, a glória de Deus nunca diminui em intensidade. Diminui em proporção, em localidade, mas não em intensidade. Porque cada vez menos pessoas vão crer no Deus verdadeiro para crer no falso. Verso de número... O motivo agora, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. E que os amastes assim como me amaste. Então, o objetivo de nós nos tornarmos um com o Senhor Jesus, no corpo físico, irmãos. No espírito, que foi devolvido a Deus. Na alma, que pertence a Deus. E no corpo físico. O mundo deve ver, irmãos, tanto aqueles que já estão sendo encaminhados para crer em Jesus, né? Pelo que tem dele. Quanto os que são contra o Senhor. Para julgamento de horror eterno. Então, antes... Deus se expressava através de elementos. O templo, a sarça, a arca da aliança, o incensário. Hoje ele se expressa através de um corpo orgânico, que é a sua igreja. E essa é a função do Espírito Santo, nos ligar em unidade com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, Efésios 4, 29, não entristeça o Espírito Santo, essa unidade é quebrada, primeiramente em Deus, posteriormente, ou consequentemente, ou automaticamente, entre os irmãos. Então, o mundo não vê
Deus na cristandade de hoje. Por quê? Porque a cristandade hoje castrou o Espírito Santo nela, em seus membros. E o Espírito Santo não tem voz ativa no espírito do homem. Eu colocarei o meu espírito no interior do homem, no espírito do homem, e não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão. O próprio Espírito Santo vai nos conduzir nessa unidade, vai nos ensinar todas as coisas para nós andar nessa unidade. Mas se eu não o tenho, ou se eu o silencio, porque pode acontecer do irmão ter o Espírito Santo e o silenciá-lo, logo essa unidade não é manifesta. Então o objetivo da unidade do Espírito Santo em nós é testificar da glória. Então entendemos, irmãos, que Deus se manifesta ao homem sem o selo do Espírito Santo desde que o mundo é mundo, e esse homem pode sim vir a crer em Deus sem a plenitude do Espírito Santo habitando em nós, falando de fora para dentro pelas suas leis, pela criação de várias formas, e esse homem pode guardar a lei de Deus dentro das suas limitações, né? E vai sendo conduzido, irmãos. Esse homem que ama, como nós vemos lá, aquele que me ama guarda os mandamentos. Depois disso, eu, o Pai, viremos e habitaremos nele, né? E faremos nele morada. O homem, a raça humana, dentro da verdade estabelecida que vem do cristianismo, ou na época que Jesus está falando, o judaísmo, vem sendo preparada para esse momento, irmãos, de casamento. E aqueles que creram antes, retroativamente, eles são inseridos nesse momento. Então o reino de Deus começa aqui com o Espírito Santo habitando em nós. E olha só, irmãos, prestemos atenção nisso. Sem entender isso, sem entender racionalmente, numa enfermidade de fé, e era óbvio o motivo, né? Os nossos irmãos do passado morreram esperando receber isso. Mas morreram sem receber. Hebreus capítulo número 11. Eles morreram na fé aguardando essa promessa, mas não receberam. E nós recebemos, irmãos, essa promessa maravilhosa que eles esperavam, o reino de Deus já chegado e habitando dentro de nós. Então os frutos desse Espírito que habita dentro de nós, agora não nos trazendo emoções e sentimentos de fora para dentro, como que Moisés recebeu uma emoção na sua alma da presença de Deus? Pela sarça ardente. Não pelo Espírito habitando nele. Foi pelos seus sentidos, de fora para dentro. Gideão, com o orvalho caindo em toda a grama, menos na lã. Ou só na lã e menos na grama. Mas agora o reino já é chegado. Nós alcançamos essa promessa do Espírito habitar dentro de nós, o Espírito Santo. Então o nosso corpo pode testemunhar plenamente do caráter, da santidade, da pureza de Deus. Meu Deus, irmãos. Que privilégio, que obrigação nós temos, que obrigação nós temos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Para quê, irmãos? Para que o mundo veja Deus vivo, irmãos. Não num elemento que pega fogo. Não numa natureza criada por ele. Mas Deus vivo, irmãos. Deus vivo num corpo físico. Que é o nosso. E aí o que as pessoas fazem? Muitos ditos irmãos, né? Não testemunham da glória de Deus, irmãos. Não testemunham. Testemunho só de vergonha, fiasco e tristeza, irmãos. Então hoje nós estamos nessa plenitude. Agora, irmãos, agora eu vou fracionar de novo, né? Nós temos a célula aqui do corpo e todas as células formam um corpo, né? Só que a célula ela tem a mitocôndria, ela tem a membrana plasmática, né? Ela tem as suas divisões. E assim as divisões de Deus na sua manifestação progressiva na Terra. E hoje é o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, para testificar do poder de Deus através de um corpo. Agora, não com glória eterna e força e... Não de fora para dentro. Que o povo chegava diante do Sinai, morria de medo e falava para Moisés, fala tu com Deus que eu estou com medo.
Agora o Senhor está manifestado, irmãos, através, inicialmente, do Senhor Jesus Cristo, numa forma corpórea, e depois, através de nós, em seu amor, irmãos. Então o mundo vai conhecer agora não o poder de Deus, o qual ele temeu. O mundo judeu, né? Não o mundo todo, o mundo judeu. Ou os cristãos, né? Agora ele vai conhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo e depois através de nós. Então essa unidade em amor aqui, que é o fundamento do Evangelho, vai expressar a glória de Deus. Vamos abrir, eu acho que é João capítulo 20, irmãos. 17, perdão, João 17. Nós lemos 14, né? Nós já lemos 17, né? Agora. Então é 20 mesmo. João, capítulo número 20. Verso de número 22. João 20, 22. E tendo dito isso, soprou, ou assoprou, né? E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja, irmãos, a gente tem apregoado dentro do cristianismo que o Espírito Santo só veio habitar no homem em Atos, capítulo número 2, né? Num certo sentido, dentro do que nós estamos vendo até agora, tem a sua verdade, né? Em Atos 2, nós temos a plenitude do Espírito Santo dada a todos aqueles que são inseridos ao corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo sempre esteve na terra. E antes de Jesus subir aos céus, ele dá aqui uma porção do Espírito Santo aos apóstolos. Por que, irmãos, ele dá essa porção aos apóstolos do Espírito Santo? Porque os apóstolos, eles testificariam, eles iriam escrever, irmãos, esse livro aqui, ó, eles iriam escrever. Então a verdade de Deus está aqui nesse livro. Até o diabo usou a palavra de Deus. O diabo disse assim, ó, está escrito. Então ele usou a palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Então a palavra de Deus é a verdade. 2 Pedro 3, 15 e 16. Assuntos que nosso amado irmão Paulo escreveu de difícil interpretação, conforme a revelação que ele recebeu, como as demais escrituras. Os apóstolos, eles iam escrever a verdade. E como que nós iríamos saber se isso aqui é verdade? Lembra que nós estamos falando na verdade progressiva de Deus no contexto judaico aqui presente, né? Os judeus, eles só criam através de sinais e milagres. Não havia outra forma deles crer. Depois vai se expandir para os gentios. Os gregos buscam sabedoria, né? Mas aqui nesse contexto, para que os judeus creiam que Jesus era o Messias, os discípulos precisariam fazer as mesmas obras que Jesus fez e outras maiores. Como Jesus fala, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e outras maiores. Mas não está isso dito a toda a igreja hoje. Que todos nós cristãos vamos fazer as mesmas obras que Jesus fez e outras maiores. Não, irmãos. Nós, em uma unidade de espírito, todo crente, todo cristão unido na igreja vai manifestar a presença de Deus através do amor de Deus. Isso é para todo crente. Pelo Espírito habitando em nós, que unidade vai nos levar a manifestar. Agora, ressuscitar mortos e uma série de sinais miraculosos, foi dada essa porção pelo Espírito Santo aos apóstolos para quê? Vamos ler, nós lemos o verso 22, né? Vamos ler de novo. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Aquele a quem perdoar pecados, lhe serão perdoados. Aquele a quem retiver dos pecados, serão retidos. Então os apóstolos teriam um poder, irmãos, de tirar do corpo de Cristo quem era e quem não era membro da igreja. Expressa fisicamente, né? Como eles fizeram isso em Atos, capítulo de número 5. Eles retiraram Ananias e Safira. Nós não temos esse poder, irmãos. Esse poder foi dado só a eles, é uma porção a eles. Mas isso, conforme o Espírito habita em nós, ele vai nos revelando. Não é porque eu estou falando isso, você que vai assistir por vídeo aí, que você tem que crer. Não, você não tem que crer porque eu estou falando. O Espírito Santo que habita em nós vai nos dando essas revelações progressivamente, né? Mas eu estou dizendo isso, eu estou afirmando isso,
que essa porção específica foi dada aos apóstolos. Eu não estou dizendo que é a interpretação minha. Agora, quem ouvir o que eu estou falando, crer ou não, aí sim é de cada um. Mas estou ratificando aqui que eu não estou falando que é uma interpretação minha. Então Deus deu esse poder a eles para ligar e desligar no corpo de Cristo. Para quê, irmãos? Qual o objetivo? Testificar que essa palavra escrita aqui é a palavra de Deus. O Novo Testamento que não existia. Eles só tinham o Velho Testamento. E eles iriam escrever o Novo Testamento posteriormente, né? E tudo que viesse ser colocado aqui, eles iam ratificar ou não. Isso nós vamos ver em Atos, capítulo de número 15. Quando os irmãos quiseram colocar, vamos circuncidar os irmãos. Estou falando de irmãos salvos, judeus, né? Que foram inseridos nesse batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que nem aconteceu aqui ainda, irmãos. Aqui em João. Então eles queriam colocar assim, tem que crer em Jesus para ser salvo, fundamento. Isso você pode ler em Atos 15 depois. Mas também tem que circuncidar. E quem vai definir se isso está certo, se isso está errado? Porque quem está falando isso são irmãos judeus. E a verdade vinha dos judeus, irmãos. O cristianismo nem tinha sido criado ainda, nesse contexto oral. Porque foi escrito anos depois. Esse acontecimento de Atos 15 foi escrito depois que aconteceu. Então quem tem o poder para definir se está certo ou está errado, o que irmãos, não é judeus, não cristãos. Não, estou falando de irmãos que se converteram a Jesus, que se arrependeram lá na pregação de Pedro, Atos capítulo 2. Se arrependeram, mais de 3.000 almas. Foram acrescentadas ao corpo de Cristo, à igreja. Mas como é que esse corpo de Cristo vai viver e expressar o amor de Deus? Aí cada um vai querer dizer do seu jeito. Não, existe uma regra. E os apóstolos receberam essa regra. Então, Deus dá uma porção de poder a eles, o Senhor Jesus. Essa mesma porção que o Senhor Jesus recebeu, ele foi ungido para isso. Isaías 53, curar os enfermos. Cidades que os apóstolos entravam, todos os doentes daquela cidade eram curados, irmãos. Todos. Tendo fé ou não. Tendo fé ou não tendo. Morto era ressuscitado. Crendo ou não, né? Porque como é que o morto vai crer, né? Vocês estão entendendo a gravidade, ou melhor, a seriedade disso? Então, hoje, esse espírito que está em nós, irmãos, quando nós não compreendemos uma verdade, ele vai nos incomodando. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão. Ele vai nos ensinar. Ele vai incomodando. Pera aí, não está certo. E depois a gente volta atrás, entendeu? Por isso que a gente deve dizer assim, ó, interpreto eu. Que é muito sério a gente dizer, afirmo, salvo, o Espírito já nos ensinou. Mas nunca a gente vai afirmar sem o Espírito ter nos ensinado. Então o Espírito vai nos ensinando, irmãos, vai nos fazendo crescer no corpo de Cristo. Olha, eu acho que o irmão deve guardar o sábado, eu acho que não, etc. Eu acho. Porque lendo as Escrituras eu entendo dessa forma. E o Espírito que nós habita vai nos ensinando qual é a forma correta. Isso não rompe a unidade do amor. Por quê, irmãos? Porque nós vamos testificar agora do amor de Deus. E o amor é tão grande que o corpo não se separa. Mesmo eu tendo já compreendido ou não certas coisas. Que são secundárias frente ao amor de Deus em nós. Isso nós vamos ver em Romanos 14. Uns irmãos criam de uma forma, outros de outra. Então hoje o corpo de Cristo é separado assim. Eu creio que Jesus volta antes da tribulação. Eu creio depois. Então eu não vou congregar contigo. Eu vou fundar o meu grupo e tu funda o teu. Não existe isso, irmãos. Nós somos um só corpo. Então aqui nós temos uma manifestação do Espírito Santo. Verso 22. E tendo dito isto, assoprou sobre eles. E disse-lhes, recebeu o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. Aquele a quem os pecados retiverdes, lhe serão retidos. Em Mateus 18, o Senhor Jesus vai dizer, eu vos dou autoridade, né?
sobre a igreja. E em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele entrega um homem a Satanás para a destruição da carne, mas esse homem se arrepende dos pecados. Nós não temos essa autoridade, irmãos, de entregar ninguém a Satanás. Essa autoridade foi dada somente aos apóstolos, irmãos. Nós temos discernimento de espírito, muitas coisas. Mas isso o Senhor vai nos revelando. Qual é o teu lugar no corpo de Cristo hoje? Qual é o teu lugar? É aquele a qual o Senhor já revelou. Pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então, esse Espírito que nós habita, ele já trouxe, como nós vemos lá em João, que Jesus disse, eu vos dou a glória que me deste. Essa glória não é a glória literal, porque ele vai dizer depois que ele vai vir com a glória dele, nós vamos receber dessa glória. Não é uma glória física, mas é uma glória do Espírito de Deus habitando em nosso espírito, irmãos. Então, o reino de Deus já está entre vós. A glória de Deus já está no nosso meio. E ela vai se manifestar de várias formas. Aos apóstolos de uma maneira, aos que têm dom. Fisicamente, ela vai se manifestar de várias formas, para que o corpo de Cristo expresse a Deus. Mas a unidade vai expressar o corpo de Cristo através do amor. Hoje, nós vivemos no tempo em que Deus se manifesta pelo seu amor. E quem rejeita, o mundo vai conhecer o amor de Deus através da igreja, né? Cada vez menos, conforme o amor vai se esfriando, como o próprio Senhor Jesus disse. Os que crerem vão sendo levados ao novo nascimento. E os que não crerem, os que rejeitarem ao Senhor, vão sendo levados à condenação eterna. Então, quando o Senhor Jesus voltar, essa condenação será permanente. Essa morte que não é literal do Espírito, que é uma separação de Deus, essa separação de Deus será literal. No lago de fogo e enxofre. Então, a partir de domingo que vem, ou domingo que vem, se Deus quiser, né, irmãos? Se Deus quiser, nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que foi nos dado, a partir de Atos capítulo 2, em uma plenitude que não havia nesse período aqui. Mas o Espírito de Deus, na pessoa do Espírito Santo, sempre atuou na terra, irmãos. Desde a criação. Sempre atuou. Não é ele passou a atuar a partir de Atos 2, como na doutrina neopentecostal, de modo geral, é ensinado, irmãos. Ele sempre esteve atuando na regeneração do homem. Na possibilidade do homem voltar a Deus. E os irmãos creram nisso, embora não compreenderam muito bem, eles creram morrendo, aguardando essa promessa, a qual nos foi dada. E hoje o Senhor expressa a sua natureza através de um corpo físico, que é a sua igreja, irmãos. Pelo Espírito Santo de Deus, que já está em nós e habita em nós. Então, domingo que vem, querendo o Senhor, a gente continua sobre esse assunto, querendo o Senhor Deus.